Olá pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro, são 19 horas. Estou aqui novamente para o nosso bate-papo. Bate-papo esse que eu insisto em fazer, porque eu acho muito importante que nós dialoguemos. E como eu digo, o diálogo não pode ser só com os iguais, é necessário que esse diálogo seja também com os diferentes. E o assunto que nós vamos tratar, que é um assunto extremamente relevante, são as movimentações que estão ocorrendo no Brasil, né? Especificamente aqui em Piracicaba também, que é onde nós estamos, e que pretendo falar a esse respeito, pretendo dialogar, né? E repito, inclusive com os diferentes, porque é necessário que nós conversemos, que nós estabeleçamos um diálogo para que a gente não fique restrito a grupos específicos que direcionam, ou seja, que doutrinam o nosso pensamento para que nós hajamos da maneira como eles desejam. Eu peço um minuto para compartilhar, para que haja mais pessoas participando desse debate, participando dessa troca de ideias, porque isso é fundamental. Eu entendo que é necessário que nós discutamos este assunto. Como vocês podem ver, eu estou trajado a caráter, como brasileiro que sou. Sou de esquerda, mas isso não quer dizer que eu não ame o Brasil, que eu não ame as cores do Brasil, que eu não ame a bandeira do Brasil, enfim. Na realidade, eu acho que o assunto que nós temos que tratar é extremamente mais relevante do que simplesmente torcermos para um time de futebol, ainda que seja a seleção brasileira. Eu vou pedir para vocês só um minuto para eu compartilhar aqui, para a gente já começar o nosso bate-papo, para nós dizermos sobre, e é claro que, como eu sempre digo, não sou o dono da verdade, quero um diálogo, quero conversar com as pessoas, né, porque eu acho que é muito importante que nós façamos isso, e quero ouvir a opinião das pessoas também, e como sempre, eu sempre digo que a pessoa pode entrar aqui e xingar, não tem problema. Na realidade, é necessário que a pessoa fale alguma coisa, que a pessoa concorde, discorde, que a pessoa analise. Hoje eu estava conversando com um amigo PM e ele me sugeriu assistir um filme, né? Eu disse, ele assisti esse. Com base neles, eram filmes que tendiam para um lado e tendiam para o outro. Com base em todos eles, eu formei um conceito. E ele me disse, não, livros e filmes de esquerda eu jamais vou assistir. Fica difícil por quê? Porque você precisa formar uma opinião. E a gente não consegue formar uma opinião a partir da doutrinação. E nós falaremos também sobre a doutrinação aqui nesse momento. Porque é muito interessante que nós tenhamos realmente esta visão para que a gente consiga, nesse diálogo, estabelecer alguns critérios, né? E eu acho muito importante que esses critérios eles sejam discutidos. Só um minuto, eu já estou compartilhando aqui para a gente já começar, viu, pessoal? É que eu estou sozinho, então eu demoro um pouco mais, mas eu acho que vai ser interessante que nós dialoguemos, porque nós precisamos conversar a respeito do que está acontecendo no Brasil. Nós temos no Brasil metade da população torcendo para um, metade torcendo para o outro, e nós precisamos desesperadamente que o Brasil se encontre. E se o Brasil se encontrar, todo o resto vai ser resolvido, porque na realidade a grande dificuldade que nós temos é para buscar a verdade. Nós estamos sendo orientados, né, por disciplinadores, e isso é um grande perigo, porque esses disciplinadores, eles não têm necessariamente a consciência necessária para nos guiar, e eles vão nos guiar de acordo com os seus interesses. Bom, vamos lá, eu acho que já está tranquilo. Natan está por aqui com a gente, boa noite. João Silva está com a gente, boa noite também. A gente vai trocar essas ideias, gente, porque é o seguinte: nós temos visto manifestações, né, no Brasil inteiro, principalmente
eu tenho observado pessoalmente aqui em Piracicaba, onde as pessoas que estão se manifestando estão vestidas assim como eu, a caráter, são pessoas que estão sendo levadas a protestar com base no desejo de sanar um problema. Segundo essas pessoas, a eleição de 30 de outubro foi fraudada, né? E aí o que acontece? A frase que mais se diz nessas manifestações é: o poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Isso, gente, é uma frase que está na Constituição, que está no artigo 1º da Constituição. E tem toda a razão em dizer que todo poder emana do povo, porque a Constituição assim o diz. E ela diz lá no artigo 1º, parágrafo 1º, todo poder emana do povo, né? E é por ele exercido através de seus representantes eleitos. A nossa Constituição, a nossa República, é uma democracia representativa. O que é uma democracia representativa? Eu, povo, vou lá, coloco o meu votinho na urna, aperto, digito, coloco o papelzinho, o que quer que seja, escolhendo quem serão os meus representantes. Meus representantes no município, vereador e prefeito, meus representantes no estado, governador e deputados, e meus representantes na União, né, presidente e deputados federais e senadores. Com uma ressalva de que, muito embora nós, pessoas, escolhamos os senadores representam os estados. Então, nós temos 3 senadores para cada estado representando nossos estados. Então, o estado de São Paulo também tem 3 senadores, todos os estados do Brasil, cada um tem 3 senadores representando o estado. E, no mais, os deputados representam o povo. Pois bem, nós passamos por uma eleição, né? E essa eleição deu vitória a um dos 2 candidatos, que não poderia ser diferente. Foi uma eleição muito agressiva, foi uma eleição muito disputada. É como se não tivessem outros candidatos, né? As 2 primeiras posições da eleição praticamente definiram o segundo turno, porque não tinha uma quantidade expressiva, juntando todos os outros candidatos, né? Não dava uma quantidade expressiva que pudesse realmente fazer diferença na disputa final. Ocorre que, passada a eleição, muitas dessas pessoas disseram: olha, não estou satisfeito com o resultado e eu quero que este governo seja deposto. Gente, não existe no Brasil a possibilidade de uma revogabilidade de mandato, ou seja, revogar o mandato. Por exemplo, eu elegi o cara, mas eu não gosto do cara, pensei melhor, me arrependi, falei: cara, eu não queria eleger esse rapaz aí, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deselegê-lo. Não existe isso, não existe essa possibilidade. Temos que esperar 4 anos, ou que essa pessoa cometa um crime, né, um crime de gestão, um crime de responsabilidade, que é o nome que chama, que nem necessariamente não é um crime, mas é uma conduta que está estabelecida como crime de responsabilidade, e que essa pessoa sofra um impeachment, sofra como se fosse uma demissão sumária, né, em razão dele ter cometido essas ilegalidades. Então a gente está conversando aqui, já chegou a Maria Gonçalves, SOS Forças Armadas, no ladrão corrupto, roubou as eleições junto com o TSE, trambiqueiros, salafrários e eleitoreiros. Gente, é muito interessante que as pessoas se manifestem, é muito importante isso, né? O Mauro Sérgio Leone também está falando SOS Forças Armadas, salve nossa pátria. E é justamente esta a temática da nossa conversa, né? O João Silva está falando aqui, tem provas, é apenas que você ouvir está replicando. Exatamente isso, João Silva. A grande preocupação é justamente essa. Eu tive discutindo com alguns amigos, e eu tenho muitos amigos de direita e muitos amigos de esquerda, né? Na realidade eu só tenho amigos de esquerda, mas eles não sabem, metade deles não sabe que são de esquerda, acreditam que são de direita, e eu respeito isso porque é fundamental na democracia que nós respeitemos as opiniões alheias. E esses amigos que se julgam de direita, eles dizem o seguinte, que um argentino numa sala escura, sem nenhuma identificação, uma pessoa que não é conhecida, que não representa nenhum órgão de imprensa, que não representa nenhum órgão oficial, ela disse que houve fraude. Beleza, houve fraude, gente, tem um modelo a ser seguido. Se houve fraude, precisa de uma representação junto ao Congresso Nacional, junto ao TSE, junto ao STF, junto aos órgãos, né, que são consultores, que são normativos, etc.,
pedindo a impugnação dessa eleição. Olha, nós não concordamos com essa eleição porque houve fraude, de fato, está aqui mostrado que houve fraude, a prova é essa, né? E se a prova vier desse argentino, pode vir desse argentino, desde que sejam provas. Só que a gente percebe que não é. Hoje aqui na cidade, um vereador colocou no grupo de seguidores dele, e tem milhares de seguidores, tem milhares de pessoas que estão sendo conduzidas por essa pessoa. Ele colocou que o presidente de um país vizinho armou os presos, libertou os presos, deu armas para ele e mandou eles invadirem o Brasil. Olha quão grave essa conduta desse vereador, né? Um inepto, sem sombra de dúvida, mas infelizmente essa pessoa foi eleita por nós. E aí a gente tem que entrar com um pedido de cassação do mandato desse indivíduo, porque é um indivíduo desequilibrado, um indivíduo destemperado, que está induzindo pessoas a cometerem crimes. Então, é muito grave e nós estamos sendo enganados, né? Muitos de nós estão sendo enganados, porque a gente acredita no que aquele nosso núcleo, no que aquele nosso grupo disse. Quando eu falei para esse amigão, ele falou, a eleição foi roubada, tem prova que foi roubada. Falei, viu, assista esse vídeo aqui do Caco Barcelos, nem que seja só para você discordar. Você está dizendo que foi roubada para um lado. Esse vídeo está mostrando que foi roubada para o outro, mas eu não quero entrar no mérito. Você vai assistir o vídeo e vai avaliar. Ele disse, não vou assistir porque eu não assisto o Caco Barcelos. Eu falei, mas é um documentário importante, tem pessoas envolvidas. Não assisto porque eu não assisto o Caco Barcelos. Por quê? Porque ele decidiu que ele vai ouvir a Jovem Pan, que ele vai ouvir o vereador fulano aqui de Piracicaba, que ele vai ouvir o comando da PM. E, gente, o título aqui desse nosso bate-papo é justamente isso, né? É dizer que todo o poder emana do povo. E por que o silêncio das Forças Armadas se as pessoas estão pedindo para as Forças Armadas intervirem? Isso é muito importante, que a gente converse, que a gente dialogue, que a gente discuta. Se as Forças Armadas são, veja bem, estou dizendo se, de acordo com o que as pessoas estão dizendo nessas manifestações. Eu tenho um entendimento contrário, mas a gente precisa dialogar dentro dos parâmetros que as pessoas estão se comportando. Se as Forças Armadas são o poder moderador, o poder interventor, né, que vai sanar irregularidades no Congresso Nacional, nos poderes constituídos, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, e as Forças Armadas são o poder moderador, por que as Forças Armadas estão silenciosas, estão caladas? Agora, em via reflexa, se as Forças Armadas, nos termos do artigo 142, são forças permanentes que deverão manter a ordem, a garantia da lei e da ordem, né, e defender as instituições, também pergunto por que estão caladas. Porque o que nós vemos, gente, são instituições apoiando pessoas que desejam ruptura institucional. E eu digo ruptura institucional, às vezes as pessoas nem sabem que elas desejam isso, às vezes elas nem sabem que elas estão pedindo, né, um golpe de Estado. O que é o golpe de Estado? O golpe de Estado, gente, é a deposição violenta de um governo legítimo, de forma ilegítima, né? E aí a gente fala assim, mas não pode, na Constituição brasileira não pode. Vejam que nós estamos falando da Constituição brasileira, é a lei das leis. É a lei que manda em todas as outras leis. Esta lei diz, olha, o Estado, o Brasil, o país, ele vai ter como base os 3 poderes constituídos. O Executivo, que cuida de controlar, de administrar o nosso dinheiro, os nossos impostos, as arrecadações, o que é tudo o que consiste em dinheiro público, a administração é do Executivo, prefeito, governador e presidente da República. Nós temos o Legislativo, que é quem faz as leis e quem fiscaliza a gestão do nosso dinheiro. E nós temos o Judiciário, que é quem coloca a ordem da palavra final. Ora, essas pessoas que estão pedindo para que o Exército intervenha em defesa delas, em defesa de um golpe de Estado, estão dizendo que querem que a Constituição seja respeitada. O fundamento da Constituição são os 3 poderes instituídos. Quando eu digo eu quero que o Exército, que é uma força permanente,
que é incumbido de vigiar as nossas fronteiras, defender a soberania nacional, impedir o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de animais silvestres, o tráfico de pedras preciosas, enfim, de madeira. Ou seja, o Exército ele tem funções específicas na Constituição. E dentre as funções específicas que o Exército tem, não existe esta função moderadora nos poderes constituídos. O Exército, o comandante supremo do Exército, o presidente da República, não tem choro nem vela. O presidente da República é o comandante supremo do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas, ponto final. Ele pode solicitar uma intervenção federal? Sim, ele pode solicitar uma intervenção federal, desde que seja um assunto pontual, específico e o governador do estado tenha perdido o controle. Por exemplo, lá no Pará, na data de hoje, a Polícia Rodoviária Federal foi atacada por manifestantes que impediam e obstacularizavam uma via pública, uma rodovia. E aí a gente fala assim, puxa, mas como assim? A Polícia Rodoviária Federal não estava junto com os caras? O comandante geral da Polícia Rodoviária Federal, o chefe geral da Polícia Rodoviária Federal, indicado pelo filho do Bolsonaro, ele está com os manifestantes. Acontece que a Polícia Rodoviária Federal, assim como as Forças Armadas, assim como as polícias militares, eles são órgãos de Estado. Eles não podem ser órgãos de governo e muito menos órgão de indivíduos específicos. E aí o que aconteceu? O ministro do TSE, que também é ministro do STF, foi lá e falou assim, ô Polícia Rodoviária Federal, cumpra o seu dever sob pena de afastar o diretor-geral, prendê-lo e multar vocês. O cara fez o quê? Olha, gente, vamos fazer o seguinte, a gente finge que trabalha para que o ministro não me multe, não me prenda, não me afaste. Vocês que estão doutrinados por mim, que têm o meu apoio para cometer crimes, que foram acobertados quando sufocaram e mataram aquele moço que estava sem capacete, vocês finjam que estão trabalhando nos desbloqueios. Gente, quando uma instituição vai lá e diz assim, olha, eu vou fingir que não vi, que é o que está ocorrendo com a Polícia Militar aqui em Piracicaba, com a Polícia Militar Rodoviária aqui em Piracicaba. Só que o que acontece, gente? Eu fui policial militar e a gente fazia segurança em jogos, né, do Campeonato Paulista, em jogos da segunda divisão, em jogos de basquete da Liga Paulista. Gente, eu não sei se vocês têm noção do que a polícia militar vende. A polícia militar, ela não vende segurança, ela vende sensação de segurança. O que é a sensação de segurança? É a pessoa olhar e temer aquele efetivo, por causa da farda, por causa das armas, por causa das viaturas, por causa da história e etc. Quando eu, enquanto policial militar, eu vejo um crime ser cometido e resolvo que por um auspício pessoal meu, por uma vontade minha, aquele crime me é agradável e eu deixo de tomar as providências corretas e contribuo com esse crime, eu estou mostrando para aquelas centenas, para aqueles milhares de pessoas que eu estou do lado delas. E aí quando um outro policial, obedecendo ordens superiores, vem e tenta me tirar dali, eu olho para ele e falo assim, esse cara está sozinho, porque os parceiros dele não vão tomar as dores dele, os parceiros dele vão tomar as minhas dores. E as pessoas fazem como eles fizeram com a Polícia Rodoviária Federal, meteram pedra, chutaram a bunda dos polícias e colocaram eles para correr. Ora, mas você está dizendo isso de forma demeritória. Não, não estou dizendo isso de forma demeritória, pelo contrário, né? Foi em Novo Progresso, no Pará, cidade de Novo Progresso. Colocaram a polícia para correr, teve barulho que parecia ser de tiro, não posso afirmar que era de tiro. Enfim, a polícia correu dos manifestantes. Sabe quando que isso acontece, gente? Nunca. Sabe por quê? Porque a polícia é a última reserva do Estado, é o último titular da força, né, do uso da força, porque o titular do uso da força é o Estado. E a polícia é um instrumento que o Estado usa para cercear o direito do cidadão em benefício do direito da coletividade. A Constituição diz, você não pode se reunir para protestar
pedindo crime, pedindo deposição de um presidente eleito legitimamente, pedindo intervenção, coisas que não estão na Constituição. E aí, quando você diz, eu não vou obedecer, eles vão chamar os militares para obrigar você a obedecer. Só que quando eles chamam o militar, 90 fala assim, não, eu tô com os caras, não vou fazer nada. E 10 falam, eu vou cumprir a lei. Esses 10 vão apanhar, vão chutar a bunda deles, vão correr com eles de lá, que nem eles fizeram com a Polícia Rodoviária Federal. E quanto mais tempo persistirem essas movimentações, mais vai acontecer esse tipo de resistência. Essas pessoas estão sendo doutrinadas, né? E a gente fala doutrinadas, as pessoas ficam chateadas. Aí o Valmir dos Anjos está falando, Forças Armadas salve o Brasil. Sim, as Forças Armadas precisam salvar o Brasil. As Forças Armadas precisam impedir que a Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia tentem quebrar a nossa soberania nacional. As Forças Armadas precisam impedir que entre drogas e entre armas, que saiam metais preciosos, que saiam pedras preciosas, que saia madeira, que saiam animais silvestres traficados do Brasil. Ela tem funções específicas na Constituição, né? Agora, este silêncio que as Forças Armadas estão fazendo diante dessas manifestações vai custar muito caro para a democracia brasileira. Porque as Forças Armadas, elas são instituições permanentes responsáveis, né, por manter a soberania nacional, por manter a hegemonia dos poderes constituídos, e eles estão deliberadamente apoiando esses movimentos que são ilegais, como disse o governador do estado de São Paulo, o chefe do Ministério Público do estado de São Paulo, o presidente do TSE e todas as autoridades do assunto. Eles dizem, olha, essas manifestações são ilegais, essas manifestações são criminosas, essas manifestações têm que ter uma resposta do Estado. E aí quando o Estado manda intervir, quem que vai? Aquele militar que está junto com os caras. Então ele não faz o trabalho dele. Igual aquele policial militar falando pro pessoal, olha, fica daqui, fica dali, nós estamos prevaricando, era para a gente estar multando você, como o ministro mandou, como o nosso comandante mandou, mas nós não vamos fazer isso. Esse policial contribuiu para que aqueles outros policiais apanhassem, que nem apanharam hoje, e forem enxotados do movimento dos caras. Por quê? Porque eles sentem apoio dentro do órgão estatal. Isso é muito grave, porque polícia, gente, polícia, guarda municipal, polícia federal, polícia civil, qualquer polícia, qualquer agente da segurança pública, ele é um agente de Estado. Ele não é um agente de governo, ele não é um agente de gestão, ele não é um cargo comissionado justamente para que ele tenha liberdade de agir segundo o que a lei determina. E ele não pode se vincular a criminosos. E, gente, não estou aqui desmerecendo ninguém, porque a grande maioria dessas pessoas está sendo enganada. Que nem a gente está vendo aqui, ó, Roberto Salkizuki. Assista Record hoje à noite, matéria que vão desmascarar a Globo sobre Bolsonaro. Você vê, é isso que eu estou falando, as pessoas elas inventam um negócio e elas dão uma proporção tão grande para isso que elas acabam acreditando. Só que o grande problema não é a pessoa acreditar, o grande problema é a pessoa externar isso e defender isso, colocando a sua vida, a sua segurança, a sua incolumidade física, inclusive os seus filhos na linha de frente, né? E quando acontece como aconteceu, acontece o que aconteceu hoje, né? Aí tá assim, logo você vai morrer de fome sem o agro, que o Lula chamou de fascista, sem os caminhoneiros chamou de vagabundo. Maurício Nascimento disse, logo você vai morrer de fome sem o agro, que o Lula chamou de fascista, sem os caminhoneiros que chamou de vagabundo. Maurício, o governo não é constituído só do presidente, e você viu isso na gestão Bolsonaro. O Bolsonaro, quando entrou, ele falou, lembre-se, Maurício, por favor, lembre-se, Bolsonaro falou, se tiver saidinha, é a última que vai ter. Quando ele entrou, ele viu que não era assim, que ele dependia do Congresso. E aí ele fez o quê? Além disso, ele colocou mais saidinha para os milicianos. Ele falou, não, já tem saidinha para o bandido, eu vou colocar para o bandido fardado. Você lembra disso, Maurício? E aí, toda vez que alguém falava assim, olha, o presidente tem que fazer isso, aí ele falava assim, mas eu não consigo, porque o Congresso não deixa. Maurício, a maioria do Congresso Nacional é de direita. As eleições foram agora, você sabe disso. Se o presidente quiser fazer alguma coisa errada, cabe ao Congresso fiscalizá-lo. Então essa desculpinha de que o Lula vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, o cara foi presidente 2 vezes, não acabou com nada. Né? Na realidade, ele colocou o pobre na faculdade e a gente tem que aceitar isso, quer seja bom para mim, quer seja ruim para mim,
Eu sou pobre, então para mim foi bom, né? Mas isso não quer dizer que eu estou aqui dizendo que ele vai ser um presidente bom. Não é isso, estou dizendo que ele foi eleito. Assim como eu não gostei quando o Bolsonaro foi eleito, eu aguardei 4 anos e votei agora. Então a pessoa tem que respeitar, porque é o que a Constituição determina. A Constituição disse: o poder emana do povo e será por ele exercido através de seus representantes eleitos. A Constituição diz: através dos seus representantes eleitos. Quem são os representantes eleitos? O presidente da República, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, os governadores e os vereadores. Ah, mas o cara vai criar mais não sei quantos ministérios. Sim, é um poder que o cara tem. E a gente tem que fiscalizar. Nós somos os patrões desse pessoal. Nós somos os patrões desse pessoal. Então as pessoas dizem umas coisas que a gente precisa assim, realmente analisar e estabelecer um critério. O Cláudio Santos está dizendo aqui: bolsonarismo nada mais é que uma seita, com um monte de capitalistas assediando moralmente seus colaboradores escravizados pela manipulação de prosperidade, o restante são dementes mesmo, ou seja, a Maria vai com as outras. Ao final, a conclusão: um bando de inúteis. Eu não concordo totalmente com isso, Cláudio, porque na realidade muitas dessas pessoas estão sendo enganadas. E nós tivemos uma carga muito grande. Lembra aquele quando tinha o Fantástico? Que Brasil que você quer, que Brasil que você quer? E as pessoas iam dizendo e eles iam analisando. Hoje nós temos a internet das coisas, que tudo que você fala, seu celular está ouvindo e eles estão processando. Então você fala alguma coisa, não sei o que de futebol, já aparece bola, já aparece chuteira, já aparece oferta. Ou seja, a internet das coisas, tudo está interligado. E a gente tem a doutrinação, o que é mais grave ainda. Eu estava discutindo com alguns amigos policiais militares, porque quando eu era policial militar, eu fui demitido, né, por essa questão que vou relatar aqui agora. A gente começou a brigar pelos direitos deles que também eram meus, né? Nós começamos a brigar pelos direitos deles. Essas pessoas se acovardaram, essas pessoas diziam: não, eu dependo do meu emprego, eu não posso correr o risco de falar isso, eu não posso correr o risco de lutar pelos meus direitos. Esses caras não tinham FGTS, não tem até hoje, não tinha adicional de periculosidade, não tem até hoje, eles não tinham hora extra, não tem até hoje, eles não tinham adicional noturno, não tem até hoje, eles não têm nem horário de almoço, Qualquer bandido, pé de chinelo, ladrão de celular ou estuprador tem 16 direitos a mais que o militar. E aí quando um militar diz assim: não, eu estou no movimento ilegal, combatendo a polícia, combatendo o Estado, desejando um golpe de Estado, porque eu quero defender o direito das pessoas. Mentira! Mentira! Quero defender a democracia. Mentira! Tem democracia dentro do quartel? Eu desafio qualquer militar a dizer se tem democracia dentro do quartel. Não tem, sabe por quê? Porque a base dos militares é hierarquia e disciplina. Hierarquia, o maior manda, disciplina, o menor obedece. Tem artigos no Código Penal Militar: reunir-se para tratar de assunto referente ao serviço, 1 ano de cadeia. Reunir-se para tratar de assunto referente ao trabalho, ao serviço, 1 ano de cadeia. Criticar ato de superior, 1 ano de cadeia. Eu respondi 3 vezes esse crime militar no Tribunal de Justiça Militar. E esses covardes se esconderam. E agora esses covardes estão nessas manifestações ilegais, né? E são ilegais. Gente, me desculpe, eu não quero aqui acusar ninguém, mas eu estou dizendo que as pessoas não sabem que são ilegais. E é por isso que nós precisamos conversar, nós precisamos dizer: olha, são ilegais. Tem consequências. Vai chegar um dado momento que o Estado vai ter que agir. Sabe por quê? Se por acaso o presidente desejar fazer uma intervenção federal, ele só pode fazer essa intervenção federal se o Estado estiver falido, ou seja, se o governador não conseguir resolver esse problema. Imaginem vocês o Estado de São Paulo, o estado mais rico do país, né? O estado que praticamente metade de todo o dinheiro do estado do Brasil é do Estado de São Paulo. Imaginem vocês essas manifestações: Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Americana, e no estado inteiro começa a faltar combustível, a faltar alimentos, a faltar medicamentos, que é o que esse pessoal quer, eles são claros em dizer isso, que precisa haver essa convulsão social para que haja a intervenção. Estão certíssimos. Se houver esta convulsão social, haverá a
intervenção federal. E aí o presidente vai lá e faz um decreto de intervenção federal. Esse decreto ele vai passar pelo crivo do Congresso Nacional, vai passar pelo Conselho de Defesa, né, do presidente também. E aí, autorizando isso, eles vão mandar as Forças Armadas, né, e vão mandar um interventor para sentar na cadeira do governador. Governador, você não conseguiu debelar a crise, nós estamos afastando você das suas funções, estou colocando um interventor da minha confiança, isso eu estou dizendo o presidente Bolsonaro, né? Estou colocando um interventor da minha confiança até que seja retornada a normalidade. O que vai acontecer? As Forças Armadas vão para as ruas combater quem? Combater quem está causando o problema, quem está causando a convulsão social. Quem são as pessoas que estão causando a convulsão social? Vão ser combatidas pelas Forças Armadas. E aí, presas ou o que quer que seja, né, restabelecida a ordem, é devolvida a autonomia para o Estado de São Paulo, para o governador Rodrigo Garcia. Vejam que não houve tomada de poder federal, que não houve destituição de ninguém. É assim que funciona, né? Aí vamos ver, tem alguém que falou que está errado. Eu adoro, gente, quando fala que está errado, porque isso é o diálogo, gente. É a tese, a antítese para formar a síntese, né? Isso é muito importante. Já vou achar aqui. Aí o Valdemir Talheimer, cara, tu não entende, eles já estão pedindo 200 bilhões para começar a comprar todo mundo. Valdemir, deixa eu te explicar uma coisa. Na realidade, o presidente Lula não assumiu, ele só vai assumir em janeiro. Quando você faz a previsão orçamentária para o ano seguinte, é esse governo que faz. Esse governo fez uma previsão orçamentária onde está faltando 400 bilhões para manter o que tem. 400 bilhões para manter o que tem. Não é que eles vão ter que ter 400 bilhões a mais. Não. Se for manter a verba que é para o DENIT, para as estradas, né, não tem dinheiro. Se for manter o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, o que quer que seja, não tem dinheiro. Se for comprar medicação, etc., não tem dinheiro. Ou seja, ou se faz um governo sem o que tem hoje, ou precisa dos 400 bilhões. É isso que eles estão querendo. Então é muito importante que nós leiamos, que nós estudemos, para a gente não passar vergonha, né? Porque a gente fala umas coisas que não estão, a gente tem como provar, a gente inventa. Ao Romilson Teixeira, presidiário não vai presidirá meu país, bandido não me representa, não serei cúmplice de ladrão, um detento que foi solto por uma canetada de seus comparsas. Outro erro, Romilson, né? Você está dizendo que toda a democracia brasileira favoreceu o Lula para que ele fosse eleito. Né? Está dizendo que o STF, que o Congresso Nacional, que todas as instituições que estão previstas na Constituição agiram em conluio, agiram em conjunto para beneficiar o Lula, né? Pelo que eu entendi, você está dizendo isso. Presidiário. Os dois são ex-presidiários, né? O Bolsonaro também, o Lula também, e os dois foram inocentados. Não sou eu que está dizendo, é toda a estrutura governamental que está dizendo. Quando você afirma, ele é ladrão, ele foi solto por uma canetada, você está dizendo, a Constituição não serve para nada. Eu quero uma intervenção militar, uma intervenção federal, o que quer que seja. A intervenção federal está prevista na Constituição. E a intervenção militar não está prevista, seria um golpe de Estado. Um golpe de Estado hoje, gente, faria com que o Brasil se tornasse um pária. Não é interessante um golpe de Estado para ninguém, nem para quem está no poder, nem para quem vai assumir, e muito menos para quem não foi eleito. Porque se houver um golpe militar, os militares vão depor o presidente. E aí eles não vão devolver para o Bolsonaro, eles vão depor. Se for o Bolsonaro, se for o Lula, eles vão depor. E aí eles vão assumir, que nem foi na década de 60, 70 e início de anos 80. Então não tem um negócio de falar assim, não, mas eu quero uma intervenção militar. Só que o que acontece? Os nossos dois maiores parceiros comerciais são Estados Unidos e China. Se houver uma convulsão social e um golpe de Estado no Brasil, a gente vai sofrer sanções. E aí não tem nem os 200 milhões e nem os 400 que precisa. Não tem nada. E aí quebra, porque o agro não vai ter para quem vender. Então, na realidade, não funciona dessa forma. O Sidney Kini está falando, que diabo de poder é esse se vocês foram derrotados na urna? Que diabo de poder é esse se vocês foram derrotados na urna? Vocês não têm educação, não têm respeito. Cadê o respeito? Cadê essas igrejas
porcos que estão aí apoiando o que está apoiando, que deixa Jesus escrito de lado, quer viver uma guerra, estão vivendo uma guerra. Sim, essas pessoas, infelizmente, eu concordo com você, Sidney, elas desejam uma guerra. Só que na realidade, gente, esse problema de guerra também é muito complicado, porque numa guerra civil, lutam todos. Não pensem vocês, os lojistas principalmente, né, que eu vejo nos grupos de comerciantes, eles dizem, não, queremos uma guerra e tal. Eles pensam que a polícia vai lá lutar por eles contra o pobre. Gente, não é isso que acontece numa guerra. Uma guerra é um negócio terrível, é um negócio que você vai estar lá no fronte defendendo não sei o que lá, e os caras vão pôr fogo na sua casa com a sua família dentro. E aí você vai voltar para onde, velho? Você quer uma memória de sangue para quê? Então esse negócio de guerra, esqueçam, gente, é muito perigoso, né? Agora o Zaqueu Cleide Santos, achei. Você está errado, já faltava tudo antes. Nós não queremos que volte tudo isso. Então, Zaqueu, mas vocês tentaram que não voltasse tudo isso indo às urnas, e perfeito, é isso mesmo que tem que fazer. Se eu não quero um candidato que ele ganhe, eu vou votar no candidato contrário. Só que, infelizmente, por um percentual baixo, né, porque metade do Brasil ficou dividida, metade do outro lado. E talvez tenha até mais pessoas que apoiam o Bolsonaro, que por uma razão ou outra não foram votar, ou votaram nulo, ou votaram em branco, para não se comprometerem. Fato é que, ao final da eleição, foi homologado o resultado por todos os órgãos competentes e disseram, este candidato ganhou, este candidato assumirá dia 1º de janeiro, ponto final. E aí, a gente que votou contra tem que falar, velho, vou esperar 4 anos, ou senão vou torcer para que esse cara cometa um crime de responsabilidade e vou entrar com um impeachment dele, né? Ó, Exaldivar Cordeiro, tá falando, elegeram 41 deputados federais, 8 senadores, mais governadores, como as urnas eletrônicas foram fraudadas, cambada de vagabundo. Então, gente, o presidente não governa sozinho, aliás, o presidente não governa. O presidente, ele vai fazer acordos para haver governabilidade. Isso foi o Lula, isso foi a Dilma, isso foi o Fernando Henrique, isso foi o Bolsonaro. Eu lembro muito bem que no início da gestão Bolsonaro ele dizia, Centrão é tudo ladrão, é tudo bandido, Centrão que atrapalha o Brasil, não sei o quê. Chegou um determinado momento que ele estava, eu sou Centrão, se declarando que era Centrão e não sei o que e tal, e liberou as emendas ao relator. Essas emendas do relator, gente, que agora disseram que o PT mudou o nome, não, é emenda de relator. Na realidade é orçamento secreto. O nome pode ser até mais bonitinho, mas é um rombo 10 vezes, 20 vezes maior do que o Petrolão e o Mensalão juntos, né? Por quê? Porque pegaram esse dinheiro, esses 400 bilhões, que você está dizendo aí que o PT quer 200 bilhões, na realidade, pegaram esses 400 e pulverizaram para comprar as eleições, e ainda assim não ganharam. Só que o que aconteceu? Quem perdeu? Fomos nós, eles não perderam nada, porque eles estão ricos. Eles estão com o bolso cheio de dinheiro. O Paulo Guedes tem offshore no exterior. Isso é proibido. É proibido para um ministro ter dinheiro no exterior. Ele tem, e tudo bem, ele comprou os créditos lá do Banco Central, que valiam 3 bilhões, por 300 milhões, o banco dele. Né? Ah, mas quem quebrou os Correios? O banco dele. E esse cara está saindo como herói, e a gente está quebrado. A Solange Mello está dizendo, vermelhinho, se não quer lutar por um país melhor, não atrapalhe. Respeita, um dia seus filhos e netos irão agradecer. Sim, Solange, nós vamos agradecer se vocês respeitarem a democracia. Porque se vocês não respeitarem a democracia, vai acabar surgindo uma guerra civil e vai morrer os meus filhos, os seus filhos, os meus netos, os seus netos. Né? Ou a gente vai ter uma memória de sangue. Sabe o que é uma memória de sangue? É você olhar na parede e ver uma foto de um parente seu que morreu de forma estúpida porque um bando de gente que não procurou saber pelo que ele estava lutando, pegou em armas e saiu matando as pessoas. E morrendo também, porque não existe uma guerra onde só um lado vença. Esqueça isso, isso é mentira. Né? Paulo Kleber PK está falando aqui, com o povo na rua é possível aplicar o artigo 142. Já explicou, peço desculpas, pois comecei a assistir agora. Paulo PK, o artigo 142 é impossível de ser aplicado no Brasil nas circunstâncias em que estamos. Por quê? Porque o Exército as Forças Armadas são forças permanentes que devem ser utilizadas para proteger a soberania nacional, evitar o tráfico de drogas, de armas, evitar o tráfico de madeira, de minerais, de metais, de animais silvestres, etc. Em situações excepcionais, para garantir a soberania nacional, para garantir a lei e a ordem, em defesa da Constituição.
Pode ser convocado pelo comandante supremo, que é o presidente da República, ou por qualquer dos poderes, legislativo e judiciário, desde que haja uma ruptura institucional. O que é uma ruptura institucional? É quando um governo estadual não consegue controlar os crimes que acontecem dentro do seu governo, que nem aconteceu lá no Rio de Janeiro com o Pezão. Estava numa situação deplorável, o Pezão falou, eu não consigo liderar, não tem jeito, não consigo. Pezão, afasta, coloca o interventor no banco do governador, e o interventor vai coordenar não só as forças policiais, as forças militares, mas também as finanças. E aí, restabelecida a ordem, ou seja, prendeu todo mundo que era baderneiro, devolve para o governador. Esta é a intervenção. Não existe 142, esquece. 142 é para defender a Constituição. Se a Constituição está dizendo lá que os poderes são indissolúveis, são harmônicos entre si, lá no artigo 3º, que você não pode, lá no artigo 359-M, né, e L e M do Código Penal, que você não pode atentar contra o Estado de Direito, tentar depor um presidente, porque isso é crime federal, crime contra... isso foi inserido no Código Penal pelo próprio Bolsonaro, né? Pelo próprio Bolsonaro. Então veja que não é que a gente está falando, olha, a gente precisa defender o Lula. Não, gente, deixa o Lula que se defenda. A gente não precisa esquentar a cabeça, que eles brigam lá em cima. A gente não pode brigar aqui embaixo. Eli Santos, Constituição Federal, artigo 1º. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento, difusão de informação e ideias. Qualquer meio, sem dependência de censura, respondendo cada um dos termos da lei pelos abusos que cometer. Não é o artigo 1º, mas está valendo, né? É interessante isso aí. Aí o Ruscabor Bor, melhor assumir um militar do que um ladrão 9 dedos. Pois é, Ruscabor Bor. Não vai assumir um militar porque não pode, é golpe de Estado, gente. Golpe de Estado não dá para um país emergente. Um país emergente que praticar um golpe de Estado, primeiro, vai matar muita gente, vai desestruturar toda a economia, vai perder os parceiros comerciais, e aí o agro, que é tão rico, tão abundante, que exporta mais grãos que o mundo inteiro, vai quebrar, porque se houver um embargo, vai acontecer que nem na Venezuela, que nem em Cuba. Ah, mas eu tenho, tá? Você tem, mas você não pode negociar com o exterior. E aí você vai fazer o quê? Vai passar fome todo mundo, uma tragédia, né? Então veja que a gente precisa acordar para isso. Não dá para os militares assumirem o Ruscabor, viu? Não dá. Quanto ao Lula ser ladrão, vá numa delegacia e denuncie. É isso que eu falo, gente. A gente não pode criar uma guerra em cima de suposições. A gente precisa de fatos. Então, tem como o poder emana do povo. Vou dar um macete para vocês aqui para ajudar vocês. O poder emana do povo, artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. O poder emana do povo, que será exercido por ele através de seus representantes eleitos, ou pelo próprio povo, nos termos dessa Constituição. 3 oportunidades: plebiscito, referendo e ação popular. Vocês podem, como vocês são metade do Brasil, vocês podem impetrar uma ação popular. Uma ação popular contra o resultado das eleições. E aí vocês fazem o quê? 3% da população, 3%, tem que ter um percentual de cada região, pelo menos 3 regiões, mas é uma quantidade ínfima, perto dos 50% quase que votou no Bolsonaro. Isso é um instituto legal, dentro da lei. Não vai ganhar, mas dentro da lei é o que vocês podem fazer. Pode o representante dos partidos coligados ao Bolsonaro ir lá e falar, não, eu impugno a eleição porque está aqui a prova do fraude. Não existe prova da fraude. Esse é o problema. A gente precisa saber, né? O Romilson Teixeira está falando, Bolsonaro foi presidiário onde? Ele foi detido no quartel como desobediência, assim como fui também por discordar dos meus superiores. É quase normal ser detido nos quartel como militar. Eu nunca fui detido, viu? Fui militar 20 anos, nunca fui detido. O Bolsonaro foi preso, sim. Foi preso por tentativa de golpe de Estado, tentativa de crime contra os superiores. É que depois ele foi descondenado. Olha que coincidência, né? Descondenado, essa é uma palavra esquisita, né, gente? Porque não existe, né? Ele foi inocentado. Então, veja que a gente está patinando em assuntos bobos, né? O que a gente precisa? A gente precisa realmente entender por que nós estamos na rua. Nós precisamos entender porque tem tanta gente obstruindo as rodovias, porque tem tanta gente na frente dos quartéis. Gente, tá bonito de ver, tá cheio de gente na frente do quartel gritando, Forças Armadas, salve o Brasil.
As Forças Armadas, por sua vez, os coronéis, os generais, eles conhecem a Constituição. Então eles deveriam sair lá fora e dizer, olha pessoal, vocês são legais, estão enchendo a nossa bola, é legal, a gente gosta, faz bem para a nossa vaidade, mas nós não poderemos intervir na democracia. Porque o artigo 142 vincula as nossas ações a defender a Constituição, e o que vocês querem é inconstitucional. Esse silêncio dos generais, dos coronéis, é que está insuflando essa multidão aí para a rua. E digo mais, eu sei por que eles estão fazendo isso. Porque eles estão negociando cargos lá em cima. Quando eles atingirem a negociação que eles querem, os coronéis da Polícia Militar, os generais das Forças Armadas, né, brigadeiros e quindim, etc., né, atingirem as negociações que eles desejam, os cargos comissionados que eles desejam, eles vão falar para o soldado, soldado, vou virar o botãozinho aqui, ó, tiro, porrada e bomba, acaba com essas manifestações aí. E se eu estiver errado, vocês me corrijam, porque é fundamental isso, esse diálogo é importantíssimo, né? Aí o Van Castro Santos, perigoso, é um ladrão na presidência, é um condenado. Sim, Van Santos, é perigosíssimo. É por isso que as pessoas têm que pegar um atestado lá, umas certidões quando ele se candidata, porque ele não pode ser um bandido, né? E aí a gente tem que ver o que está acontecendo então. Se todas as instituições disseram que o cara podia concorrer e o cara é um bandido, e nós sabemos que o cara é um bandido, nós precisamos ir lá nessas instituições e falar, tá aqui, ó, essa aqui é a prova, eu quero que você destitua esse cara porque ele é um bandido, ele não podia ter entrado. Aí a Eli Santos está dizendo, a intervenção federal exigindo dos nossos parlamentares rever o processo no pleito eleitoral. Os militares só intervêm se houver irregularidades na manifestação. O presidente se mantém e se houver irresponsabilidade convoca-se novas eleições. Não, Eli Santos, não se convoca, esquece isso aí. É muito bonita, muito interessante a intenção de vocês, mas na realidade é o seguinte, a intervenção federal só vai acontecer se o estado onde estiver sendo promovidas essas manifestações perder o controle. E por isso, o ente maior, que é a federação, intervém no ente menor, que é o estado, até restabelecer a ordem. Como que ele restabelece a ordem? Tiro, porrada e bomba em quem está quebrando a ordem. Quem está quebrando a ordem? As pessoas que estão obstacularizando o livre direito de ir e vir de outros e desejando um golpe de Estado. É isso que eu digo, as pessoas precisam ler, gente, é impossível. Teve um advogado, eu ia dizer para vocês procurarem profissionais, mas é complicado. Teve uma advogada lá que falou, né, que ela estava pedindo um habeas corpus do STE, né, que nem existe. Depois eu vi hoje de novo o vereador de Piracicaba colocando uma matéria que o STE mandou isso, mandou aquilo. Gente, nem existe STE, a gente precisa ler. A gente, há 10 anos atrás, a gente sabia a convocação da seleção, a gente sabia os times, etc. A gente nem sabia o que era TSE, STF, STJ, né? E aí, de repente, a gente começou a conhecer os ministros. Hoje, qualquer pessoa fala o nome dos 11 ministros do STF. Isso é importantíssimo. Agora, a questão é que nós precisamos entender de competências. Nós precisamos dizer, gente, espera um pouco. Qual a competência desse pessoal aqui? Isso é fundamental. Se nós não soubermos a competência dos nossos empregados, são nossos empregados, gente. Todo juiz, todo promotor, todo ministro, todo governador, todo vereador, todo deputado, todo senador, presidente, todos eles são nossos empregados. A diferença é que eles conhecem as funções deles e eles sabem como nos enrolar. E nós não conhecemos. José Osanan Teixeira Pinto. Nunca na vida se viu atos de vandalismo e desmandos, uma paixão insana e irracional. Sim, isso é um grande perigo, porque essas pessoas estão convencidas que estão certas. E eu entendo que a gente tem que dialogar a esse respeito justamente para que elas reflitam. Eu não estou aqui dizendo que elas têm que acreditar em mim, eu preciso que elas entendam que elas precisam estudar, que elas precisam buscar o conhecimento, porque o conhecimento é que vai fazer com que você analise se a sua conduta é ética, é lícita, é moral ou não. Romilson Teixeira está dizendo, meus avós e pais contam que também foram para as ruas por liberdade, por isso somos livres. Hoje meu avô tem orgulho de ter lutado nas ruas como esses patriotas que estão lutando por todos, inclusive lulistas. Romilson, que ano que seu avô lutou e seu pai lutaram? Só para eu saber em que contexto que eu vou responder para você. Eu tenho absoluta certeza que é mentira, mas eu gostaria de responder no contexto. Por favor, fale para mim que ano que eles lutaram nas ruas, que aí eu vou dizer para você pelo que eles lutaram, né? Andréia Rodrigues, você é do tipo L, não se engane com a minha camisa, Andréia Rodrigues.
Zuleika Santana Lobo, tu é cego, surdo, o PT já provou que é corrupto. Zuleika, é assim, ó, não sou eu quero que vocês entendam a dinâmica da acusação. Quando eu digo que uma pessoa é ladrão, eu preciso provar que essa pessoa é ladrão, né? Senão não adianta, porque se eu falar que uma pessoa é ladrão só porque eu não gosto dela e não conseguir provar, o criminoso sou eu. Tem um crime chamado difamação, lá no Código Penal brasileiro, que é dizer que uma pessoa é ladrão, sem ele ser ladrão. Então é complicado, nós não podemos, temos que tomar cuidado com isso. E, gente, vou fazer uma ressalva aqui. Se vocês tiverem que continuar xingando o Lula de ladrão, façam isso até o dia 31 de dezembro. Porque a partir do dia 1º de janeiro, se vocês xingarem ele de ladrão, ainda que vocês consigam provar que ele é ladrão, isso não quer dizer nada, porque o presidente da República, ele não admite contra o presidente da República, o crime de calúnia, difamação contra o presidente da República não admite exceção da verdade. O que é exceção da verdade? Eu digo, fulano é ladrão. Aí o cara fala, nossa, se fulano falou que eu sou ladrão, vai lá e me processa. Aí eu vou lá, o juiz me dá um tempo lá para responder para ele. Eu falo, ô juiz, ele é ladrão mesmo, tá aqui, ó. Ó a ficha corrida dele aqui, foi condenado em sentença irrecorrível, em segunda instância, como ladrão, tá aqui, é ladrão mesmo. Eu sou absolvido. Por quê? Porque eu provei que o cara é ladrão mesmo. Contra o presidente da República, se eu chamar o presidente Bolsonaro de ladrão e ele quiser me processar, eu vou ser condenado. Não tem choro nem vela, porque não admite, né, o instituto da exceção da verdade. Aí o Nereu Paula, gente, canalha, só sabe implantar o ódio. O Bolsonaro já destruiu o Brasil durante os 4 anos que ele está no governo, tudo por ganância. Nereu, infelizmente, o que a gente precisa é que as pessoas entendam que a forma correta de você contestar qualquer ato do poder executivo, do legislativo, do judiciário, da administração pública, é documentalmente, né? Então, se não tem um documento, se não tem a petição anterior que não foi obedecida, que não foi respeitada, eu vou protestar pelo quê? O que eu desejo conseguir protestando contra essas pessoas? A gente precisa saber, porque não tem critério, é muito difícil a pessoa lutar sem saber por quê. Se você pegar qualquer desses manifestantes, e falar para ele, viu, você está lutando pelo quê? Ele vai dizer, eu quero intervenção militar. Migão, não peça isso, porque se você assumir que você quer uma intervenção militar, porque você quer que a pessoa deponha um governo legitimamente eleito, você pode estar cometendo um crime previsto lá no artigo 359L, lá no artigo 286 do Código Penal, lá no artigo 359M do Código Penal. Então é muito grave, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí o Valdecir Gomes está falando, o Lula Arápio tem 26 processos condenados e você diz que ele é inocente. Você que absolveu ele? Então, Valdecir, eu sugiro para você, dá uma olhadinha, clica lá no Google, processos Lula. Só isso, mais nada. Mas eu não estou nem discutindo o Lula aqui, eu estou dizendo que nós precisamos saber porque estamos na rua. Estou dizendo que o silêncio das Forças Armadas e dos militares prejudica a democracia brasileira. Por quê? Porque dá excesso de confiança para essas pessoas que desejam um golpe de Estado. É isso que eu estou dizendo. Romilson Teixeira, o costume de roubar é tão grande que rouba até votos. Está no sangue a vontade de roubar. Romilson, fala para mim quando que seus pais e avós lutaram lá para eu poder me contextualizar, saber em defesa do que eles lutaram, se eles venceram ou perderam, por favor. Aí o Valdecir está falando que é só blá blá blá, caô, blá blá blá. Então, Valdecir, cada um fala o que quer, né? Cada um fala o que sabe. Eu estou falando o que eu sei e que posso provar. Você está falando o que você sabe e que pode provar. A limitação é de cada um. Eu acho que o debate ele é interessante quando eu digo uma coisa e você contesta essa coisa com fato. Quando você começa a fazer essas brincadeirinhas, a gente percebe que, infelizmente, chegou no seu limite, né? Fazer o quê? Paciência. Aí o Exaldivar Cordeiro está falando que depois de 4 anos o salário mínimo vai ter aumento real. Sim, isso aconteceu de fato. A gente está dizendo coisas palpáveis, coisas factíveis, né? E é importante que a gente ressalve, no governo Bolsonaro, o salário mínimo ele diminuiu. Ele não teve nem aumento real, que é o que teve nos governos anteriores, e nem a equiparação inflacionária. Então, diminuiu, o poder de compra diminuiu. Enoque Goulart, agora o senhor então está defendendo o ladrão assumir a presidência. Nunca isso poderá acontecer no Brasil. Como falei antes, aqui no Brasil não existe mais democracia.
A democracia já acabou quando a STF mandou soltar um bandido pior com provas do crime com valores roubados devolvidos, ou seja, não aceitar ladrão na presidência. De novo, Enoque Goulart, né? Intervenção militar já. Enoque, livros de história, Enoque, STF, STJ, Tribunal de Justiça do Paraná, dá uma olhadinha lá nos processos, não sou eu que está falando, eu não quero que A ou que B, eu quero que o Brasil seja, de novo, um lugar de paz, porque o caminho que vocês estão tomando é um caminho de guerra, e vai morrer seus filhos, vai morrer meus filhos, que não tem nada a ver com as estupidezes nossas. Então essa é a minha preocupação, você está irredutível na sua posição de que o cara é ladrão, que você não vai deixar ele assumir. Né? Veja que você está dizendo que você não vai deixar ele assumir. Você está assumindo publicamente que você quer um golpe de Estado. Isso é crime, lá no artigo 359L e M do Código Penal Brasileiro, inseridos pelo Bolsonaro, né? Que queria criminalizar as movimentações como terrorismo. Ainda bem que ele não conseguiu, senão vocês seriam terroristas. Vocês poderiam até morrer nessas manifestações. A Sandra Silva diz, é melhor morrer pessoas lutando do que morrer com fome. Sim, Sandra, desde que seja por uma razão lícita, ética, moral. Lutar contra o governo, lutar contra a Constituição, porque está de dodóizinho, porque o presidente não ganhou, é burrice, não é um ideal, é burrice. Né? Se nós temos as instituições e nós estamos assumindo que não acreditamos nas instituições, você está dizendo, você assume que não acredita nas instituições e você quer ir para uma guerra. Você acha que você vai para uma guerra para fazer o quê? O que vocês vão ganhar nessa guerra? O que nós vamos ganhar nessa guerra? Tiro. A gente não ganha nada. É lutar contra as instituições. Lutar contra as instituições, fatalmente, a polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, vão ficar contra você. Porque você está lutando contra as instituições. Ao invés de vocês que pensam que vão para uma guerra, a polícia, o exército vai lutar pela gente contra o comunismo. Não. Vocês desejam uma guerra contra o Estado de Direito. A defender o Estado de Direito, os militares. Explique para mim como que vocês vão ganhar essa guerra. Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. Né? Leonir T. Vrubel. João Silva, que deve se informar melhor, você não tem interesse em debater com o ladrãozinho. Gente, eu acho que a gente tem que debater, a gente tem que expor as nossas ideias, a gente tem que expor as nossas verdades. Porque se as nossas verdades forem mentira, forem enganosas, as pessoas vão dizer, não, fulano, isso aí não é mentira, isso aí não é verdade não, procura lá em tal lugar que você vai ver que isso é mentira. E a gente vai ter a humildade de procurar, mesmo que seja para comprovar que nós estamos certos e o cara está errado, para lá dizer, não, meu amigão, tá aqui, eu fui lá ver e eu vi que está errado. Tiaguinho Rolivar, a camisa é de todos os brasileiros, não do partido. Vocês bolsonaristas são bandos usurpadores. Tiaguinho, é por isso que eu estou com a camisa hoje. Eu sou de esquerda, né? E sou brasileiro, e acho que a gente, esquerda e direita, é um conceito muito abstrato, é econômico e social, né? E as pessoas confundem com religião, com uma série de coisas, né? Aí o Aldemir Hades está dizendo, comprovado que ele é ladrão, a STF fez uma manobra para impedir para que ele concorresse às eleições. Então, Ademir, mas a gente precisa provar. Eu sei que você é uma pessoa bem intencionada. Procura a pessoa que te disse isso, né? Porque é uma pessoa em quem você confia. Procura essa pessoa e diz, me dá a prova aqui, porque eu vou lá para aquele pateta lá que está de amarelo, para ele ajudar a gente a denunciar. Gente, eu estou assumindo que eu ajudo vocês a denunciar. Mas é necessário, né, que tenha. O Edivaldo Ferraz Monteiro está dizendo que está botando medo no povo. Não entra nessa. Não, Edivaldo, eu não estou botando medo, eu estou dizendo que a Constituição diz. Se você tem dúvida, vai lá no artigo 1º, parágrafo 1º, que está dizendo que o poder emana do povo, porém será por ele executado através dos representantes eleitos. É uma democracia representativa. Não é eu que sou dono. Não. Na realidade é representativo. Eu vou colocar o meu representante, ele vai me representar. Se ele for um mau representante, a próxima eleição eu vou lá e voto no outro. O Enoque Goulart, rapaz, meu senhor é teimoso, não existe democracia em um país onde o STF rasgou a Constituição, mandou soltar um ladrão, impede pessoas de se manifestar, manda tirar redes sociais do povo, você vem falar de democracia. Aonde está essa democracia? Só lamentando o cidadão defendendo o bandido, intervenção militar já. Você vê? Parece-me que você não é uma pessoa que procura a leitura, Enoque. Parece-me que você recusa a leitura, que você acredita em pessoas que estão te enganando. Isso é um grave problema, porque isso vai acabar refletindo no seu futuro. Você vai resolver
brigar, lutar contra o Estado, porque você tem uma convicção de que você está certo. Só que quando as Forças Armadas são utilizadas para restabelecer a ordem, eles vão usar a força. E aí, se vocês desejam, né, o uso da força, e se vocês estão preparados para usar da força, ótimo, vão para cima do Exército, vão para cima da Aeronáutica, vão para cima da Polícia Militar, porque o que está acontecendo agora é um jogo de interesses entre os coronéis da polícia, os generais das Forças Armadas e tal, que eles estão negociando com o governo. Por isso eles estão deixando vocês fazerem o que quiserem, para que o governo tenha que negociar com eles, para que eles ajam. Quando eles atingirem o que eles querem, em termos de cargos comissionados, de ministérios, etc., eles vão lá virar o botãozinho do soldado e falar: soldado, agora vá lá e debele esta rebelião. E é tiro, porrada e bomba. O cara de esquerda, o cara comunista, o cara socialista, o cara petista, ele não vai precisar pegar em armas e ir para a rua para combater vocês. Ele vai ficar dentro de casa e falar assim: bom, eu não estou fechando rodovia, não estou cercando tiro de guerra, não estou dando chute no portão, não estou fazendo nada disso, eu vou ficar quietinho no meu canto. E aí as Forças Armadas vão lá para tirar quem está obstacularizando o direito de ir e vir de terceiros. E aí é que eu estou dizendo, como que vocês vão se comportar frente à intervenção militar que vocês desejam? Porque esta intervenção que vocês desejam não é a que vai acontecer. A que vai acontecer é a que vocês não desejam, que é que nem está acontecendo em algumas, que a polícia chega ou o exército chega e solta a bomba de gás lacrimogêneo, e aí as pessoas começam a chorar, falar que a polícia está maltratando eles. Hoje, que nem aconteceu naquela cidade, que eles atacaram a polícia rodoviária, que enfiaram o bicudo na bunda da polícia rodoviária, tocou eles de lá da manifestação. Por quê? Porque a polícia rodoviária estava colaborando com eles e por algum motivo alguém disse: olha, vai lá e obedeça, que senão vai assar para você. E eles foram lá e fizeram. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não existe democracia dentro de quartel. Não existe democracia dentro de quartel. Dentro de quartel o comandante manda, o subordinado obedece. Por enquanto, o comandante deixa o subordinado fazer o que quer, ir contra os governos sociais, apoiar essas manifestações absurdas, porque é interessante para ele negociar seus cargos junto ao governo. Quando ele finalmente atingir aquele objetivo que ele deseja, dos cargos comissionados, dos cargos em comissão, das benesses que ele quer para si mesmo, que nem aquelas picanha e não sei o que, e leite moça, e vinho importado, e tudo aquela regalia que eles tinham no governo Bolsonaro, e que vão continuar tendo no governo Lula, e que sempre tiveram, porque eles sempre negociaram isso. E para que eles negociem, depende que vocês estejam revoltados, estejam acampados, estejam pedindo intervenção militar, porque eles vão lá e falam assim: ó, e aí, governador, ó, se você perder o controle, o presidente da República vai usar a gente para resolver o problema para você, só que você vai sofrer uma intervenção no seu estado. E aí tudo aquilo que você tem escondido vai ser revelado, porque o cara vai sentar na sua cadeira, o cara vai abrir o seu cofre, entendeu? E aí como que vai fazer? Você acha que o governador vai permitir isso, gente? O estado mais rico do país vai permitir que venha uma intervenção para mexer nos cofres dele, para acabar com os esquemas dele? Não vai. Então, na hora que ele achar que ele está sendo ameaçado de alguma maneira, ele vai mandar a polícia baixar o cacete em vocês. E não vai ser o cara esquerdista que vai lá guerrear com vocês, vai ser o Estado. Quem que é a mão do Estado? De quem que é o monopólio do uso da força? Do Estado. Quem que é o agente do Estado que vai monopolizar o uso da força? Os militares. Ah, mas viu, porque eu acho que os militares vão ficar do nosso lado. Vocês sabem o que é uma tropa de choque? Vocês sabiam que tropa de choque não é para combater ladrão? Tropa de choque é para combater cidadão. Tropa de choque é para combater professor, é para combater lojista, é para combater industriário, é para combater pessoas que estiverem amotinadas, turbas, né? Então veja que existe esta função dentro dos militares, que é justamente a função principal para a qual eles foram criados.
quando os militares foram criados no Brasil, no século XIX, não era democracia aqui era império. E os militares foram criados para proteger a coroa contra o povo. Então, todo o treinamento militar, desde quando eles foram criados, é para proteger a coroa contra o povo. A democracia surgiu e nós não somos mais súditos, nós somos cidadãos. Mas a hierarquia e disciplina se mantém. Então, quando eu digo, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado com os motivos que nos levam a nos reunir nesses locais e ao que nós pedimos, é para saber se o que nós pedimos é dentro da lei ou não. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, um vereador, sexta-feira, um vereador de Piracicaba, que é um dos líderes do movimento, foi denunciado no Ministério Público Federal por crime federal. E hoje foi pedida a cassação dele na Câmara. Ele é um líder, ele vai lá e diz, nós vamos fazer, nós não vamos arredar nunca, que nós vamos morrer, tal, não sei o quê. Na hora que chegar a primeira citação para ele vai dizer, não fui eu não tenho nada a ver com esse movimento, eu não sei de nada. Vocês querem apostar quanto que ele vai fazer isso? Sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele não tem estrutura para defender o que ele está se propondo. Ele sabe que se ele for defender o que ele está se propondo, ele vai ser preso por crime contra a segurança nacional. Ele vai perder o emprego dele de vereador, que ganha R$10.900 por mês. Vocês acham que ele vai fazer isso? Vocês acham que ele está tão interessado assim no direito de vocês? Ele vai falar, não, eu não sei de nada, eu não sou líder de nada, eu não mandei ninguém em lugar nenhum, não quero saber, eu nem sei por que está acontecendo essa movimentação aí. Todos eles vão fazer isso. Todos eles vão fazer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque nós estamos indo por um caminho que muito provavelmente não tem volta. Eu digo isso, gente, porque muito embora eu me declare de esquerda, eu tenho irmãos dentro da minha casa que se declaram de direita. Eles sofrem da mesma realidade que eu. Origem humilde, pobres, quebrados, pretos, num Brasil racista, num Brasil capitalista, né? A visão deles é diferente da minha. Então eu não posso achar que eles são maus, que eles são perversos, que eles são bandidos. Eles só estão mal orientados. E eu gostaria muito que eles tivessem diálogos como nós estamos tendo aqui. Porque é muito importante que nós digamos às pessoas o que nós pensamos e ouçamos das pessoas o que elas pensam. E a gente dialoga como nós estamos fazendo aqui. As pessoas estão dizendo, não, tem que ser assim. E eu estou dizendo, olha, mas se for assim, precisa tomar cuidado com isso. E a pessoa não precisa acreditar em mim, em hipótese alguma. Pelo contrário, eu estou citando algumas leis, ele vai lá e pega essas leis. Se ele tiver dúvida, não tem problema, é normal a gente ter dúvida, gente. Nós temos uma educação precária, principalmente na rede pública, né? Então a gente tem que estudar, tem que ir lá, não sei, pega alguém que você acha que sabe e, viu, vamos ver juntos isso aqui, vamos dar uma olhada nisso aqui, porque esse cara está falando essas besteiras aí, eu quero ir lá e falar para ele que ele está errado. Gente, é ótimo, é excelente isso. A gente precisa, né, de alguma forma, se instruir. O Valdeir Carvalho está falando, mas quando os seus representantes são omissos, o povo pode solicitar ajuda às Forças Armadas para fazer cumprir as leis da Constituição. Quando a STF e STE... Não existe STE, pelo amor de Deus, Valdeir. Pelo amor de Deus, não existe STE, né? Mas quando os seus representantes são omissos, o povo pode solicitar ajuda das Forças Armadas. Sim, o povo pode solicitar ajuda das Forças Armadas o tempo todo, a qualquer momento, da polícia. Se ligar 190, você está solicitando os militares para te ajudar, mas tem que ser necessidades específicas no momento específico. O que a gente está dizendo é que não dá para vocês se reunirem e prejudicarem o direito de outras pessoas e gerarem atos de violência, porque não é você que é violento, mas é o ato que vocês estão fazendo em conjunto. Quando um cara tenta passar e as pessoas chutam o carro, batem no carro, batem na pessoa, isso acaba se tornando um crime federal. É isso que a gente está falando. Você não vai pedir ao exército para te socorrer, pelo contrário. Quem está sendo criminoso neste momento é você. Quem está sendo criminoso nesse momento é quem está amotinado, atacando o direito das pessoas. É isso que a gente precisa entender, gente.
Não é que a gente é criminoso, é que aquela conduta específica que nós estamos praticando naquele momento é crime. E talvez a gente não saiba que isso é crime. Talvez a gente não entenda que isso é crime. Por isso nós precisamos dialogar com os diferentes. Quando eu falei com aquele meu amigo PM, e é meu amigo mesmo, já tomamos tiro junto em ocorrência, né? Graças a Deus não morremos. Tomamos tiro junto em ocorrência, é meu amigo. E ele se orienta pela sua base, e a sua base é a base militar, que é a hierarquia e disciplina, que não aceita a democracia. Não existe democracia dentro de quartel, gente. Nem pode existir democracia dentro do quartel. O artigo 42 da Constituição e o 142 e o 144 também, eles dizem as bases, né? E você tem um regulamento disciplinar das polícias, que também é um negócio que exige. Sabe por que o militar não pode ter democracia, gente? Eu vou explicar para vocês, porque às vezes as pessoas podem falar, mas ele foi demitido da polícia, ele está magoado. Não. Funciona assim. O militar que vai para a guerra, ele tem que matar o inimigo. O inimigo é outro militar, pai de família, honesto, cristão, gente boa. Tudo que ele tem de bom, o militar do outro exército também tem de bom. Por quê? Porque para ele ser militar, ele precisa ser uma boa pessoa. Só que tem uma fronteira entre este militar e este militar. Quando a soberania deste país é ameaçada por esse militar aqui está autorizado a matá-lo. Ora, mas como que eu vou matar uma pessoa que é tão boa quanto eu, que está defendendo o seu país, está defendendo o seu Deus, está defendendo a sua pátria, a sua família? Sim, esse é o treinamento militar. É para que você não tenha remorso de matar essa pessoa honesta, inocente e boa como você. Por isso, é muito grave quando nós dizemos assim, olha, mas eu vou chamar o exército para me ajudar. Cara, se você estiver cometendo crime, o treinamento deles, né, capacita eles para reagirem a você, dentro das proporções, é lógico, né? Mas se houver necessidade, inclusive, de matar você, cidadão brasileiro, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito, das excludentes criminais, do estado de guerra, o que quer que seja, dessa convulsão social, não pensem vocês que não vai acontecer. Por quê? Porque não existe democracia dentro de quartel. Não dá, porque se o cara estiver atirando de lá para cá e eu tiver o livre-arbítrio democrático de escolher, eu vou correr. Então, quando eu sou militar, eu não posso correr. Eu tenho que enfrentar. Faz parte do meu contrato quando eu entrei lá. Ó, você está entrando aqui, você sabe que vai funcionar desse jeito. Você não pode fugir da guerra. Senão é deserção, senão é crime. Se for em período de guerra, dá até pena de morte. Então, por isso não pode haver a democracia dentro do quartel. Se não há democracia dentro do quartel, se o militar não tem direitos, e tem 16 direitos a menos que um bandido da pior espécie, ele não é a pessoa correta para que você queira discutir democracia com ele. Ele vai cumprir ordens. E as ordens dele vão ser para desobstruir a via, para prender os criminosos que estão causando a convulsão social. E aí você, pessoa honesta, tranquila, pai de família, que está lá no movimento, achando que está fazendo a coisa certa, vai tomar borrachada, vai tomar gás, perigoso tomar um tiro, porque está sendo um criminoso e não sabe que está sendo um criminoso. A nossa intenção é que você entenda a diferença de você contestar uma eleição pelos modos legais, formais, e você contestar uma eleição tentando um golpe de Estado. Golpe de Estado é crime contra a segurança nacional, prevê de 6 a 12 anos de cadeia. E não é na ditadura, é na democracia. É na democracia. Está lá na Constituição, está lá no Código Penal Brasileiro e foi inserido pelo Código Penal Brasileiro, foi inserido no Código Penal Brasileiro pelo Bolsonaro, ano passado. Isso que vocês estão fazendo foi inserido no Código Penal Brasileiro, artigo 359L e 359M, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro no ano de 2021. Muito provavelmente ele achava que ia ganhar as eleições
e que os petistas iam querer tomar o poder. E ele inseriu isso aí no Código Penal brasileiro. E deu ruim porque inverteu. Na realidade aconteceu o quê? Ele acabou perdendo e agora ele precisa se posicionar. Isso é uma grande falha porque ele também não se posicionou. Ele precisa dizer para quem o segue, para as pessoas que o respeitam, seguem, gostam dele, etc. Olha, pessoal, perdemos, vamos lutar para daqui 4 anos a gente tentar de novo. Ou daqui 2 anos ser prefeito de algum lugar, ou vereador de algum lugar, né? Porque a cada 2 anos tem eleição. Mas é necessário que o presidente da República se manifeste publicamente, que os chefes das Forças Armadas se manifestem publicamente, que os comandantes das polícias militares se manifestem publicamente, que os promotores de justiça investiguem por que as determinações do Mário Sarrubio, que é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, determinou que o GAECO, que o Ministério Público investigasse e exigisse providência no sentido de cumprir a lei, e que ninguém está fazendo isso, inclusive o promotor de Piracicaba, que eu mandei uma denúncia para ele segunda-feira passada, ele nem abriu, nem acusou recebimento. Então, gente, não se iludam, essas pessoas têm seus altos salários, têm seus cargos comissionados, têm suas benesses, têm seus leite moça, suas picanhas, seus uísques, seus vinhos importados, tudo isso garantido. Só porque vocês estão na rua brigando. Eles querem o quê? Quanto mais vocês brigarem, mais poder eles têm para negociar a paz. E, gente, a paz não passa necessariamente pelo diálogo. A gente aqui está preocupado em dialogar para que as pessoas entendam as formas de agir. Mas se houver uma ruptura institucional, se o governador do estado de São Paulo, que provavelmente será o primeiro a intervir através da Polícia Militar, é tiro, porrada e bomba. Se o tiro, porrada e bomba da Polícia Militar não for suficiente e os manifestantes conseguirem se estabelecer acima das polícias, vem as Forças Armadas. E não vem para combater as polícias, pelo contrário, vem para combater os manifestantes criminosos que estão tentando dar um golpe de Estado. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. É muito grave esse comportamento para nós acharmos que nós estamos certos. Nós até podemos ter boas intenções, mas daí a estarmos certos é um caminho um pouco maior e mais difícil de se trilhar, né? O Gervásio Schneider está falando aqui como combater uma fraude apoiada pelo judiciário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque como apoiado pelo judiciário, que prova? Senador, serviçais do fascismo. Qual o recado da juventude? Vale a pena ser desonesto, Laraco? Gervásio Sibnechler. Nossa, que nome difícil, quase que eu não consigo falar. Então, na realidade, você está dizendo que todas as instituições não prestam, né? Então, você está dizendo, não adianta lidar com as instituições, vamos dar um golpe de Estado. Gente, é exatamente disso que eu estou falando aqui. É exatamente disso. Se você for para a rua desejando um golpe de Estado, dizendo que as instituições, que você não confia e não quer as instituições, você está assumindo deliberadamente que você está contra a Constituição, que você está tentando um golpe de Estado, está cometendo um crime federal e vai ser combatido pelas Forças Armadas. Então, não sei qual que é a dúvida, porque é isso que a gente está dizendo aqui. A gente precisa entender por que nós estamos na rua. A gente precisa entender por que o Exército não está se manifestando. A gente precisa entender por que a Polícia Militar não está se manifestando. E eu estou dizendo para vocês, eles não estão se manifestando porque eles estão negociando benesses nas costas de vocês que estão protestando nas ruas. Quando eles conseguirem essas benesses que eles desejam, eles vão combater vocês, porque o Estado de São Paulo não pode perder a sua autonomia. Se houver uma intervenção federal, e uma intervenção federal é algo muito sério, porque vai mexer nos cofres do Estado, vai colocar um interventor no lugar do governador. E esse interventor, ele pode tirar o comandante-geral do Detran, são bilhões, né? Bilhões que o cara mexe ali. Ele pode tirar o chefe-geral da Polícia Civil,
todas as investigações, DENARC, DHPP, não sei o que, ele pode destituir o comandante-geral da PM, colocar uma da confiança dele. Vocês veem o estrago que isso vai causar? Todos esses órgãos da administração pública, eles viram muito dinheiro. Em propina, em acerto, em benefício, em venda de policiamento, em venda de não sei o quê. Isso aí é uma organização muito antiga, que perpassa governos. Uma intervenção no estado de São Paulo é completamente inviável. Se os caras tiverem que matar os manifestantes para debelar isso aí, eles vão fazer. O que a gente não quer? A gente não quer que pessoas honestas, que nem os meus irmãos, morram de tiro num confronto, ou sejam espancados ou presos. Vocês sabem quanto um advogado criminalista, constitucionalista cobra para defender você que for preso num crime um crime federal de tentativa de golpe de Estado? 50 a 100 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Se eu for preso, eu vou morrer na cadeia, porque eu nunca vou arrumar esse dinheiro. Então a gente tem que pensar que pessoas boas estão nas ruas, acreditando que estão defendendo a democracia, estão lutando contra a democracia, tentando um golpe de Estado, que é crime federal, crime contra a segurança nacional, passíveis de serem presos e até, em medidas extremas, mortos, porque acreditam que estão certos, sem estarem certos. Por isso a sugestão é as pessoas lerem, as pessoas entenderem o contexto daquilo que está acontecendo no Brasil hoje. A Edna Moreira está dizendo, quando a jeripoca piar no lombo deles, vou rir até pouco. Também, né? Edernar Gonçalves de Souza, estamos em um estado de execução, deve ser de exceção. O estado de exceção, a Constituição não vale nada, é o que está acontecendo, nem lei tem, infelizmente. Não, Ednar, nós não estamos no estado de exceção. O estado de exceção é quando já passou por esse período que vocês estão provocando, e quando chegar o período próximo, os vencedores julgam os perdedores. Por exemplo, tribunal de exceção. Nós temos tribunal de exceção dentro dos tribunais militares, onde os juízes são os comandantes. E os comandantes dão as sentenças. Então, um estado de exceção, por quê? Porque o mais forte julga o mais fraco e o mais fraco está indefeso. Nós precisamos ter essa noção de estado de exceção. A Eli Santos está dizendo que os deputados e senadores têm que fazer. Sim, tem que fazer alguma coisa. Eles têm que fiscalizar o executivo para que o executivo não faça bobagem, né? É necessário. E o pessoal do Bolsonaro elegeu a maior parte dos deputados e senadores. Resta saber se os deputados e senadores que entraram para o Bolsonaro agora são que nem os que entraram na eleição passada, né? Dória, que foi governador do estado de São Paulo, que entrou na cola do Bolsonaro, Mamãe Falei, Kim Kataguiri, a Joyce Hasselmann, e depois de eleitos, pularam do barco. Frota, né? Pularam do barco. Então precisa ver se esse pessoal está com o Bolsonaro ou se esse pessoal é sem vergonha e vai negociar. Porque se eles forem sem vergonha e negociar com o Lula, vocês estão fazendo o papel de palhaço. Desculpem, não estou querendo ofender, por favor. Mas é o que a gente vai fazer, porque a gente vai falar assim, não, eu quero e não sei o que, o deputado fulano e o senador fulano. A hora que balançar o dinheirinho, gente, eles vão, a gente sabe que eles vão. Pedro Oliveira, todo poder emanando do povo. Sim, Pedro Oliveira, precisa ler a segunda parte da frase. Nunca leia uma frase descontextualizada, nem da Bíblia, nem da Constituição, nem do Código Penal, de nada. Sempre leia a frase inteira. Todo poder emanando do povo e será por ele exercido através de seus representantes eleitos. Através de seus representantes eleitos. Você elegeu um representante, ele vai exercer o poder em seu nome. Por isso, elejam bem. Ah lá, obrigado, João Silva complementou aqui, ó, todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos. Sérgio Indy, se esses FDP da esquerda ficarem no poder, essas urnas nunca vai mudar. Jumentos, vagabundos, boçais. É isso que eu falo, Sérgio Indy, você vê? A gente está tendo uma discussão saudável, aí vocês vêm, xingam, mas vocês não apresentam nada, nenhuma prova, nem nada, nem resquício de nada, é só um discurso de ódio, né? Desnecessário, porque não agrega. O discurso de ódio é aquele negócio. Vocês nos odeiam, a gente odeia vocês, isso gera uma insatisfação, não tem diálogo porque eu odeio, não quero dialogar porque eu odeio, e os caras lá em cima continuam roubando porque a gente não se une. Nós somos os patrões, Sérgio Indy, nós precisamos
fiscalizar os nossos empregados. E os nossos empregados são desde o vereador até o presidente da República. Todos eles são nossos empregados, nós precisamos fiscalizar eles. Mas se eu ficar preocupado em brigar com você, em achar que você é vagabundo, ou que eu sou vagabundo, você é burro, isso e aquilo, e ficar essa briga boba, eles dão risada, porque não tem uma coesão para investigá-los. Ari Carlos dos Santos, você está falando de um modo tal que recrimina a direita, mas não de nada que recrimina a direita. Essa é a sua grande farsa, porque você é um verme velho FDP. Ari Carlos dos Santos, eu disse que sou de esquerda, eu não disse em momento algum que eu sou de direita, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que não é a direita, não é direita e esquerda. Eu estou dizendo das pessoas que estão manifestando, querendo golpe de Estado. Se você é de direita e não quer golpe de Estado, não estou falando de você. Agora, se você quer golpe de Estado, sim, estou falando exatamente de você. E eu não recrimino a direita ou a esquerda porque são conceitos que a maioria de vocês não consegue entender. Os meus irmãos são pobres, são pretos, são periféricos, não têm patrimônio e acham que são de direita. Como que eu vou convencê-los de que eles não são de direita? Isso é necessário com estudo. Eu não vou patrocinar estudo para eles. Eu digo para eles o que eu adquiri de conhecimento. Digo, olha, você é de esquerda por causa disso, disso, disso. Você vende mão de obra, então se você é motorista de um Uber, você é um explorado também, porque a plataforma que manda, a plataforma que coloca o preço e a plataforma pega quase metade do dinheiro. E se ela falar, você não vai mais trabalhar, simplesmente ela desliga você. Como que você pode ser um empresário nessa situação? Não pode, gente. Então a gente precisa entender conceitos básicos. Eu não posso achar que eu vou, só porque eu gosto de um determinado político, que eu pertenço à categoria daquele político. Eu não pertenço, né? Não pertenço, infelizmente. A Elis Santos, não vamos sair das 4 linhas da CF. Quem sair não é direita. Então, Elis, esse é o grande problema. Por isso a gente precisa ter esses debates, esses bate-papos. Na realidade, o que eu quero? Eu quero que o Brasil seja melhor para mim e para vocês. Agora, o grande problema é que há pessoas que estão insuflando multidões contra os poderes instituídos, fazendo as pessoas acreditarem que o Exército, que a Marinha, que a Aeronáutica vão defender um golpe. Eles não podem defender um golpe. Constitucionalmente, lá no artigo 142, justamente o artigo que as pessoas estão pedindo, está dizendo que eles só podem ser utilizados para defender a democracia. Defender a democracia é ir contra quem está tentando derrubar a democracia. O Ari Carlos, corrigindo, não diz nada que recrimina a esquerda. Ari, eu recrimino a esquerda, nos governos de esquerda, eu sempre critiquei o governo. E a gente tem que criticar o governo, porque a gente é patrão. A gente tem que querer o melhor, que eles façam o melhor pela gente, porque a nossa carga de impostos é a mais alta, uma das mais altas do mundo. Né? Então, primeiro, o cara é de direita, tá? Meus irmãos, vou colocar aqui meus irmãos, porque eu tenho essa liberdade de falar deles. Meus irmãos precisam de creche, então eles não são de direita. Precisam de escola pública, não são de direita. Precisam do SUS. Ah, não, mas eu pago convênio. Cara, o seu convênio só cobre até você chegar na porta da UTI. Ou precisar fazer um tratamento continuado. A partir daí é tudo SUS. Então, mesmo se ele for lá e precisar tirar um órgão, trocar um órgão, o que quer que faça, ele vai cobrar do SUS. Então, você precisa do SUS. Então, se você precisa do SUS, do ensino público, da creche, do financiamento da casa própria, do financiamento do carro... Felizmente, amigão, você não é de direita. Direita é dono dos meios de produção. Ponto final. Ah, mas eu gosto de Deus, da pátria, da minha mulher. Cara, isso é um dever seu gostar da sua mulher. Para que você casou com ela se você não gosta dela? Ah, mas eu gosto da minha pátria. Sim, é um dever cívico seu. De direita ou de esquerda, você precisa amar a sua pátria. Eu amo a minha pátria. Ah, mas eu gosto de Deus. Sim, isso é um direito seu. Só que o seu Deus pode não ser o Deus do seu vizinho. E o seu vizinho pode ser de direita ou de esquerda. Não precisa necessariamente, mas quem é de direita gosta de Jesus, quem é de esquerda gosta de... Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. A sua religião é sua, você decide o que você faz com ela. Então, eu posso ser cidadão de bem, pai de família, não sei o que, ser de esquerda. Eu posso ser um pilantra, sonegador, vagabundo, mau caráter, na terceira esposa com a esposa viva, e ser de direita. Isso não pode influenciar nada, porque os conceitos de direita e esquerda são sociológicos e econômicos. Não tem nada a ver com religião. Né? Daniel
Carlos Claudino está enxugando o gelo tentando explicar para um bolsonarista. Daniel, nós precisamos ter esse tipo de debate, Daniel. Nós precisamos ter esses diálogos, porque infelizmente, se a gente não tiver esses diálogos, a gente vai para uma guerra. E uma guerra não é boa, porque a gente vai morrer, os nossos filhos vão morrer. Eu não quero jamais que os meus filhos sejam vítimas de uma guerra que eu, de alguma forma, pude contribuir 0,01% para evitar. A Edmeia está falando aqui, Edmeia Silva dos Santos. A direita critica tanto Paulo Freire, mas que está passando vergonha pedindo intervenção militar para o Brasil não virar Venezuela é a esquerda. Veja que ultimamente, Edmeia, tá um negócio meio estranho, né? O pessoal ateu tá lendo a Bíblia pro cristão, o pessoal comunista tá falando da Constituição pro cara de direita, tá um negócio meio bagunçado, né? Paulo Lima, pare de falar bobagens, a luta continua, patriotas nas ruas até a correção dessas eleições. Sim, Paulo Lima, eu desafio você a ir a uma delegacia e protocolar um documento nesse sentido. Desafio. Sabe o que você não vai fazer? Porque vocês se escondem atrás de pessoas com pouca informação, pessoas fáceis de manipular, né? E vocês se escondem, literalmente, e colocam essas pessoas na linha de frente. Então eu duvido que você vá até uma delegacia e você documente isso que você está dizendo. Não vai. Né? Criminosos são família nas ruas. Muito infeliz essa frase. Ô, Leida, eu não quis dizer que você é uma criminosa. Eu quis dizer que você é uma pessoa inocente, uma pessoa honesta, que está sendo conduzida por pessoas que estão te enganando para você acreditar que você está fazendo uma coisa legal, ética, moral, constitucional, enquanto está cometendo crime contra a Constituição, né? Um crime contra a pátria. É isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que você é criminosa, por isso eu usei meus irmãos não são criminosos, pelo contrário, eu conheço eles e ponho a mão no fogo por qualquer um deles, mas eu estou dizendo que em razão de serem enganados por pessoas que pretendem adquirir poder, né, eles estão sendo levados a se manifestarem nesse sentido e podem sim enfrentar as Forças Armadas, né, e vão estar em desvantagem porque eles nem arma eles têm, né, não sabem nem atirar, e vão enfrentar as Forças Armadas porque eles pensam que eles estão certos, eles não estão certos. E a gente está dizendo isso apoiado na lei, na Constituição, no Código Penal Brasileiro. Eu estou citando os artigos para que vocês leiam, para que vocês, entre vocês, conversem e digam, olha, está certo ou está errado isso aqui? É muito importante, gente, é o diálogo, e não precisa ser comigo, não precisa acreditar em mim. Só precisa estudar um pouquinho o que é interessante para vocês. Não é para mim, é para vocês. Tiago e Oliver, eles estão certos, nem desenhando eles entenderão. Não, mas na realidade, a gente precisa insistir, a gente precisa falar. Porque se eu conseguir que meia dúzia de pessoas reflita a respeito, não precisa mudar de ideia, é só refletir a respeito, eu já consigo que a hora que as Forças Armadas disserem assim, agora nós vamos combater vocês, eles pelo menos entendam por que eles estão sendo combatidos. E eles deem um passo atrás, né? Glória Souza, difícil esses loucos entenderem, só abrindo a cabeça deles e colocando a verdade dentro. Gato, não, a gente precisa falar porque na realidade é necessário que a gente tenha esses debates. Valdeci Lopes, cadeia no Xandão. Se ele cometer algum crime, cadeia nele, sem sombra de dúvida. A gente não pode ter esse tipo de sentimento com relação a nenhum dos políticos, nenhum dos cargos comissionados, nenhum dos cargos de confiança de político, porque nós somos os patrões de todos eles, todos, do presidente, dos ministros, dos deputados, dos senadores, dos governadores, dos prefeitos, dos secretários, dos vereadores, dos assessores, todo esse pessoal, nós somos patrões deles, nós temos que fiscalizá-los, né? Por quê? Porque nós que pagamos toda a conta e nem recebemos tanto quanto eles recebem, eles sempre ganham muito mais do que a gente. João Luiz Moraes, vocês estão sendo massa de manobra, aceita o resultado das eleições, o povo por meio do sufrágio universal direto já fez a sua escolha. Sim, gente, vocês estão acreditando num argentino, numa sala que não tem identificação nenhuma, e estão duvidando das instituições. É muito perigoso, porque quando você duvida das instituições para acreditar num negócio apócrifo, você está demonstrando que você já tinha essa opinião antes, que você não quer a verdade, só quer que alimente essa sua opinião para que você ataque o Estado de Direito. Quando você ataca o Estado de Direito, você se transforma num criminoso, tá? A gente precisa sempre lembrar disso. A Eli Santos está dizendo que vai ter oferta de dinheiro. Sim, está tendo oferta de dinheiro. Todos os dias tem oferta de dinheiro. Veja a transição do poder como foi de 2018 a 2022.
2018 o cara chegou lá e falou, não tem acordo com o Centrão, não tem acordo com isso, não tem acordo com aquilo. 2 anos depois estava junto com o Centrão, 3 anos depois eu sou Centrão, 4 anos depois eu sou PL, Centrão, vou partir. E sabe o que vai acontecer? O PL vai abandonar ele. Sabe por quê? Porque o PL é Centrão, Centrão ele vai para onde paga mais. Não pense você, Elis, que a ética, que a moralidade desse discurso não há. Infelizmente essas pessoas, eles querem poder, e eles têm poder. As 3 maiores bancadas são flutuantes. Bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia. Eles são flutuantes, eles estão com quem paga mais. E a gente está aqui embaixo, lutando para tentar mudar isso, só que da forma errada. Nós precisamos lutar da forma correta, né? E sim, Elis, estamos dialogando, isso é importante. Isso é importante, o diálogo. Eu não estou dizendo que você está errado, Elis, eu estou dizendo a minha posição com relação ao que eu estudo e que eu gostaria que vocês refletissem a respeito. Não pense você que eu não reflito a respeito do que eu ouço aqui, porque eu também reflito, tem que ser assim. Osmar Silva, tem que acabar com essa pouca vergonha. País sem lei e as Forças Armadas para trazer honestidade. A paz e a harmonia do povo brasileiro. Está sofrendo muito com esse ministro do TSE. Osmar, você acha realmente que as Forças Armadas vão defender você contra o Estado de Direito, contra a Constituição e contra os poderes constituídos? Não vão, não vão, não se iluda. Manuel Faustino da Silva, o Exército respeita a Constituição Federal e não vai obedecer esse ato antidemocrático. Sim, é um ato antidemocrático e o Exército não vai obedecer ele, porque senão ele não pode ser o Exército, né? A Mariana Lima está dizendo, qual o conceito de golpe de Estado? Não entendi, pode explicar resumindo? Mariana, funciona da seguinte maneira. O golpe de Estado é você desejar, pela força, destituir um governante eleito e substituir ele por outro. Isso é o golpe de Estado, basicamente isso. Por quê? Nós temos uma eleição, essa eleição encerrou-se. Aí um dos partidos que concorreu, que perdeu, viu que teve algum tipo de fraude, algum tipo de manipulação e tal, ele vai entrar com um documento, né, com uma impugnação dessa eleição, com um documento para cancelar essa eleição, demonstrando as provas. Não fez isso, não tem provas, não consegui acabar com essa Constituição. Aí eu vou para a rua e eu tomo o poder à força, destituo aquele que eu não quero. Por que você não quer? Porque eu não quero, porque eu não gosto dele, porque ele é ladrão, porque ele isso, porque ele aquilo. Destituo ele à força. Isso é golpe de Estado. Golpe de Estado, ele faz você se tornar um país fora da rota comercial. Por quê? Porque todos os países, né, principalmente os países ocidentais, que têm tratados, que têm... que participam da ONU, que são signatários de convenções e tratados internacionais, eles têm um critério para seguir. Então nós temos critérios, temos alguns tratados internacionais que nós temos que respeitar. Se por acaso esse país sofrer um golpe de Estado, nós deixamos de ter determinados direitos. E aí esses países, por exemplo, Estados Unidos e China, deixam de comercializar com a gente e impõem embargos ao nosso comércio. Nós não conseguimos negociar com outros. Por exemplo, a Venezuela. Venezuela aqui, ó, vizinha nossa. Os Estados Unidos foi lá e impôs embargos sobre a Venezuela. A gente fala assim, mas o litro de gasolina lá é 50 centavos, cara. Vou comprar gasolina da Venezuela. E aí os Estados Unidos fala, Brasil, eu impus embargos sobre a economia da Venezuela. Se você comprar gasolina da Venezuela, você também não negocia comigo. Que é o que vai acontecer. Ele vai falar assim, ó gente, eu estou impondo embargos ao Brasil. Se vocês comprarem do Brasil, vocês não negociam comigo. Porque é assim que acontece. Olha com Cuba, tem 70 anos que os Estados Unidos impuseram embargos sobre Cuba. Ninguém consegue negociar com Cuba, porque senão os Estados Unidos vai virar inimigo desse cara. Agora os Estados Unidos meteu embargos na Venezuela. Venezuela é a maior reserva do mundo de petróleo. Está lá o povo quebrado, por quê? Porque não pode vender o petróleo, os Estados Unidos não deixa ninguém comprar deles, está com embargos. Se o Brasil sofrer um golpe de Estado, vai sofrer embargos dos Estados Unidos, ninguém vai conseguir negociar com o Brasil, vai sofrer embargos da China, vai sofrer embargos da Rússia. Por quê? Porque tem-se que reconhecer o Estado democrático de direito. Então, gente, golpe de Estado é uma péssima ideia, por isso não vai acontecer. Por isso a gente está avisando para vocês que não vai acontecer golpe de Estado.
O que pode acontecer é uma intervenção federal, mas essa intervenção federal, para acontecer, o governo estadual tem que decretar que ele não consegue resolver o problema, e o Exército, a Marinha, a Aeronáutica vem para resolver o problema. Quem é o problema? Quem está na rodovia atrapalhando as pessoas, desejando o golpe de Estado. É isso que eu estou dizendo, gente. Ele não vem para defender o ideal que vocês estão defendendo. Ele vem para combater esse ideal que vocês estão defendendo, porque não pode acontecer um golpe de Estado. Se acontecer um golpe de Estado e a comunidade internacional resolver que ela vai restituir o poder no Brasil, pode gerar uma guerra, gente. Pode gerar uma guerra. E nós temos munição para 1 hora de guerra. E depois? Então, é uma situação que é necessário que as pessoas pensem a respeito. Pensem a respeito porque está ficando muito complicado. Emerson Araújo, tem alguma possibilidade do golpista não sair do poder? Não, ele não vai. Ele já falou que ele vai aceitar a transição. Na realidade, ele não está se manifestando porque ele está negociando isso com o PL. O PL já cedeu para ele uma mansão, R$42 mil de salário e advogados para defendê-lo nos 9 processos que ele já tem, assim que ele sair do governo. Então, na realidade, tudo isso, gente, é negociação. Não é o que a gente acha que é ético, moral, isso. É negociação, os caras estão negociando. E a gente precisa entender isso, que eles estão negociando independente da nossa vontade. Não é um negócio que a gente fala assim, olha gente, eu acho que vai funcionar. Não, não vai funcionar. Tem doido nas Forças Armadas, Aparecida Batista, tem doido nas Forças Armadas também. O povo tinha que resolver esse pepino do Alexandre de Moraes antes das eleições. Aparecida, não tem pepino com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um ministro do STF que, nesse momento, é o presidente do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, e para destituir ele do seu cargo tem que demonstrar que ele cometeu um crime. E como que a gente vai demonstrar que ele cometeu um crime se não tem nenhuma prova? Os líderes desses movimentos precisam começar a protocolar documentos nas instituições. Gente, se o cara está liderando você, está falando que ele está certo, pede para ele, cadê o BO que você fez, amigão? Cadê o que você representou lá no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no STF, no qualquer órgão? Quer ajuda do Exército? Cadê o documento que você protocolou no Exército lá? Se o cara é líder de vocês, está dizendo que ele está certo, cobra dele, duvido que ele vai ter isso aí. Sabe por quê? Porque eles são aqueles caras que empurram você e dão um passo atrás. E a hora que você vê, você na linha de frente, tomando tiro, porrada e bomba, e ele está escondidinho lá atrás. Então, desafiem esses líderes dos movimentos a apresentarem os requerimentos que eles fizeram, as requisições que eles fizeram. Eu hoje protocolei na Câmara de Piracicaba um pedido de cassação de um vereador que está liderando os movimentos em Piracicaba. Eu tenho absoluta certeza que na hora que ele for citado, ele vai negar. Porque ele não tem nenhum documento que ele fez. Ele tem as conversas de WhatsApp, ele tem as publicações de Facebook, ele vai apagar tudo e vai negar. Falar, não, eu não estava lá, eu não fiz isso, imagina, não sei de nada. E aí as pessoas que foram no embalo dele vão estar sozinhas. Por quê? Porque acreditaram que ele estava certo, foram no embalo dele, ele tira as mãos e diz, eu não fiz nada. Ó, veja lá quem está na foto lá, ó, apure lá. Então, gente, não vamos nos iludir. Vamos tomar muito cuidado. A Edmeia está dizendo que o artigo 142 da CF só poderá intervir se houver ameaça de ataque de outro país ou conflito entre os 3 poderes, judiciário, legislativo ou executivo. Sim, a falência de um Estado, uma unidade federativa, pode motivar uma intervenção federal. Mas a intervenção federal, repito, gente, é para combater o problema. Então não pensem vocês que vocês são a solução, vocês são o problema. Ah, mas você está ofendendo a gente? Não, eu estou dizendo que vocês têm a oportunidade de analisar o que vocês estão fazendo, se é bom ou se é ruim. Se é ruim, mudem. Se é bom, continuem. Mas tenham a consciência. Se está escrito no Código Penal que é crime, e se vocês tiverem que assumir essa responsabilidade, saibam que serão processados e possivelmente presos. E de 6 a 12 anos, é regime fechado, gente, não tem esse negócio de começar com tornozeleira, não, é regime fechado. Mesmo se for condenado na pena menor, é regime fechado. Hamilton Vitorino está falando que eles são os patrões da Casa Grande, a direita não consegue aprender como se manifestar de forma legal. É gozado que todos os movimentos que estão acontecendo hoje são os movimentos que, via de regra, são chamados de baderneiros, né? Antônio Eduardo Fernandes, você está ameaçando o povo brasileiro? De jeito nenhum, jamais. Eu não estou ameaçando o povo brasileiro, eu estou dizendo para vocês
Se vocês têm uma reivindicação legítima, apresentem ela nos órgãos públicos. Qual de vocês, Antônio Eduardo Fernandes, você apresentou algum tipo de requerimento em alguma instituição? Polícia, Exército, Aeronáutica, qualquer delas. Mande para mim o protocolo, por favor. Aí eu vou entender que você realmente está preocupado com o seu país, senão vocês estão baderneiros, velho. Não é eu que estou falando, é a lei. Entendeu? Então a gente precisa analisar essas coisas. Aí o Ezequiel Lara Camargo, então o Lula não é corrupto. Cara, eu não disse nem que ele é corrupto, nem que ele não é. Eu não digo que ele é corrupto porque eu não consigo provar. E eu não quero ser réu num processo de difamação. Mas se você tem certeza que ele é corrupto, por favor, vá em qualquer delegacia e denuncie. Porque, gente, a gente tem que se mover. Não adianta a gente achar que a gente vai pra rua, vai fazer baderna lá e vai resolver. Tem que ir na delegacia fazer o BO. Ó, o cara é corrupto, tá aqui, ó, a prova da corrupção, tome providência. Você não tem isso aí, cara? Sinto muito, é fofoca, né? Joaquim Souza, eu estou defendendo o meu Brasil amado pelos meus filhos e netos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Você está defendendo o seu país. Se você tem certeza disso, eu espero que você tenha ido na delegacia, protocolado um requerimento qualquer, protocolado um boletim de ocorrência, alguma coisa, e força. Quando as Forças Armadas chegarem para restabelecer a ordem, vai para cima dos caras. Tiro, porrada e bomba. Você está defendendo o seu país. Nada mais lindo do que você morrer, né? Num combate para dizer para os seus filhos e netos, olha, eu morri porque eu estava defendendo o país que eu quero para vocês. Um país que não respeita a Constituição. Enfim, fazer o quê? Cleonice Antônia Martins Ferreira. É o direito manifestar o pensamento, criação, expressão, informação sob qualquer forma, processo ou veículo. É garantido pela Constituição que declara todos podem se reunir pacificamente. Sim, Cleonice Antônia Martins Ferreira. Artigo 5º, inciso 12. Tenta lá no 220 também, vai estar dizendo a mesma coisa, que a manifestação do pensamento, obra artística, literária, etc, etc. Vai lá no artigo 5º, lá no inciso 9º, se não me engano, que está dizendo que você será responsabilizada pelos excessos. Direito, gente, nós temos, e nós temos que usar esse direito, e parabéns porque você está lendo, porque isso é muito importante, né? Isso é muito importante, mas a gente precisa ler tudo, não ler só metade, porque senão é complicado, a gente vai errar, né? Miriam Guedes Diniz. Gente, isso é um povo doido. Você acha que o golpe vai rolar? Meu Deus, esse povo tem que ir para um hospício. Na realidade, é uma hipnose coletiva, Miriam, que é interessante a gente discutir, porque essas pessoas acreditam que são certas. E é necessário que elas tenham, pelo menos, uma tranquilidade de dizer assim, não, eu posso não estar certo, mas eu estou agindo segundo o meu entendimento. E vou ser responsável por isso. Do que se elas acharem que estão certas e chegar o exército lá para tirar elas da rua e elas querem ir para cima e dizer, não, mas eu estou certo. É necessário que a gente tenha entendimento de que estar certo e estar convicto são coisas diferentes. Eu posso estar convicto de uma coisa e responder por aquilo, e eu posso estar certo e não responder por aquilo. Eli Santos, essa coisa do Centrão e do PL não quer dizer que entrou dinheiro. Mas o presidente precisa conversar com todos e, claro, se aliar ao que tem mais seu pensamento. O Bolsonaro precisava entrar em um partido para poder obter mais apoio, por isso sua filiação ao PL. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver com os pensamentos de esquerda. E é claro que eu vou apoiar a direita, que é mais o meu pensamento. Sim, Elisa, a gente compreende isso. É que quando você diz o Centrão é um bando de ladrão, eu não vou me aliar com ladrão. E depois você fala assim, eu quero o partido do ladrão porque ele tem uma bancada boa. Eu quero o partido do ladrão, vou liberar dinheiro, vou liberar 40 bilhões no orçamento secreto para esse partido, para ele me colocar como candidato dele. Qual é a ética disso? Qual é a moralidade disso? Qual é a honestidade disso? Essa é a questão que nós temos que pensar. Mas nós estamos defendendo isso, indo para a rua, sujeitos a levar um tiro de borracha, a levar gás lacrimogênio, a nos machucarmos, a sermos presos e processados, porque nós estamos defendendo isso. Então nós precisamos entender isso para que nós nos defendemos. Não estou dizendo para você que você está errada, eu preciso que você tenha a consciência que se porventura, e não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se porventura houver realmente uma intervenção federal, se você for presa porque você está defendendo esse pensamento, que você esteja tranquila de dizer, não, eu consigo me safar dessa cadeia porque o meu pensamento está certo. E eu posso provar que o meu pensamento está certo. Eu não vou ser presa porque eu estou defendendo o meu país. É só isso que a gente precisa. Na realidade,
longe de mim dizer para você o que você deve ou não fazer, mas a gente precisa ter consciência e a clara consciência de que se nós estivermos certos, tudo bem, mas se nós estivermos errados, só sendo convictos de que nós vamos responder por isso, é muito complicado. Bom, pessoal, eu me estendi demais, era para ter acabado essa live há um tempo atrás. Obrigado pelos que participaram, eu acho muito interessante que a gente tenha esses debates. Quarta-feira a gente vai estar de volta com o bate-papo político, nós três. Mas se amanhã acontecer alguma coisa grave, espero vir aqui para a gente debater também. E eu vou ler todos os comentários. Eu acho que é interessante, independente do que você acredite, que você participe, que você realmente coloque as suas dúvidas, coloque as suas certezas também, porque pode ser que nós tenhamos dúvidas e nós utilizemos das suas certezas. Tá? Obrigado a todos que participaram. Tenham todos uma excelente semana e, por favor, reflitam sobre isso que nós estamos conversando, porque se nós estivermos certo, ótimo. Se nós estivermos errado, nós precisamos pelo menos ter um respaldo jurídico para nós conseguirmos nos defender lá na frente. Beleza, pessoal? Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana. Até logo.